Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Boa tarde a todos os amados irmãos e irmãs, aqueles que estão na região 6, Minas e Espírito Santo, e os muitos amados irmãos que são os nossos queridos que estão espalhados em vários lugares, tanto do Brasil como fora do Brasil. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês, visando que essa é uma conferência da região 6, acontecendo hoje e amanhã. E continuando da semana passada, que também falamos, foram quatro cooperadores falando para as igrejas. E hoje e amanhã nós completaremos então os 4 cooperadores. E nós gostaríamos de falar hoje, o Heloísio e eu, nós vamos transmitir justamente a palavra da semana 3 do Novo Alimento Diário. E o tema da semana 3 é justamente: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, ou fazer cumprir o teu propósito, o propósito da sua vontade. Amém? Essa foi a oração do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler 3 textos para nós firmarmos desses textos. Capítulo 6 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então o Senhor Jesus disse: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Deus quer trazer a sua vontade para a terra, que é o seu reino. Outro texto que gostaríamos de ler é Hebreus capítulo 10, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Diz aí, nós vamos ler de 7 a 10. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O versículo 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Isso no Antigo Testamento, versículo 9. Então acrescentou, o Senhor acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Esse é o pacto, né? O Novo Testamento, o Velho para o Novo Testamento. E o versículo 10, nós podemos ver então, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o Senhor Jesus fez a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai? Além da obra que Ele fez durante 3 anos e meio, é se oferecer a favor, o sacrifício, como oferta agradável ao Pai, em nosso lugar, tanto dos judeus como dos gentios. Esse sacrifício agradou a Deus, Ele se ofereceu e assim cumpriu o propósito da vontade de Deus. Amém? Então, discorrendo sobre esses assuntos, ainda temos Romanos capítulo 12, nós gostaríamos de frisar, porque eles são básicos, são textos básicos dessa mensagem da semana 3. Capítulo 12 nós conhecemos, que começa assim: o apóstolo Paulo está rogando aos romanos e aos crentes de maneira geral: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou melhor dizendo, interpretando, que é o vosso mais racional serviço. Esse é o serviço
racional, o serviço racional nessa terra, o serviço que agrada a Deus. É um serviço mais inteligente na terra, é oferecer nossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí, o versículo 2 continua: não vos conformeis com esse século, não vos moldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que nós conheçamos o propósito da sua vontade, o seu plano eterno. Isso depende daqueles que ele já havia eleito, fez a eleição, e no tempo os chamou e ainda os escolheu. Essa escolha depende de você e depende de mim. E para isso, nós temos aqui também nós estamos falando nessa semana 3, vai tocar muito sobre a importância de pastorear. Nós estamos vivendo um tempo em restrição que aumentou o nosso labor. E esse labor é um labor de amor. Pastorear o rebanho de Deus. Para isso, todos devemos almejar ser tais como ministros da nova aliança, ministros no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito. Nós precisamos atentar para as restrições, ou seja, o chamado que Deus fez aos seus eleitos os restringe em muitas questões. Mateus 7, nós conhecemos essa passagem, versículos 13 e 14, essa restrição. O Senhor já havia alertado os seus discípulos e aqueles que estavam à volta. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 15. Versículo 15, então. Versículo 13 e 14. Que entrai pela porta estreita. Amém? Esqueci de ler o 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. O versículo, então, 14. Porque estreita é a porta. Ou seja, aqueles que Deus elegeu, que Deus chamou, que Deus escolheu, eles sempre estarão em restrição. É como entrar por uma porta estreita e andar por um apertado caminho. Esse caminho conduz o ministro da nova aliança, conduz o pastor a quê? À vida eterna, ao reino milenar, a ganhar o galardão. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, pastorear, apacentar, começa com oração. Desde que creu no Senhor Jesus e começa a dar testemunha da salvação, ali já começa um pastoreio, começa já um apacentamento. À medida que somos apacentados, nós vamos dando testemunho e já vamos gerando fruto e vamos pastoreando, apacentando aqueles que contatamos. Requer oração, requer consagração e o cuidado das ovelhas. Aquele que almeja ser um pastor, ele precisa entender que primeiro ele rega o seu labor diante de Deus em oração, orando e intercedendo por aqueles a quem ele visita, sejam os que não creram ainda, que precisam ouvir o Evangelho, ou aqueles que já creram, precisam ser apacentados, ser cuidados, ser alimentados, ser pastoreados. E isso requer a oração, a consagração, como nós lemos aqui em Romanos 12, e ainda o cuidado. Esse cuidado é com amor. Essa prática nos leva ao destino, como nós lemos aqui. A vida eterna aqui, nesse aspecto aqui,
é o galardão, nos leva ao reino de Cristo, para nós reinarmos com Ele durante 1000 anos, no seu reino sobre a terra. Nós podemos ver isso, claro, em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47. Mateus 24, 45 a 47. Diz assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Uma tradução muito prática, nós podemos ter no final desse versículo, ao invés de dar o alimento, é dar a ração a seu tempo. Ou seja, no dia a dia, Ele dá a ração do dia, o suprimento, o alimento, o pão vivo, que é Cristo mesmo, para aqueles que Deus lhe confiou. O outro versículo, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Alimentando, dando pão, suprindo, dando a ração do dia aos que Deus lhe confiou. Amém? Louvado seja o Senhor. Então isso, irmãos, mostra-nos que realmente aqueles que Deus tem chamado, tem lançado com amor esse chamamento e tem comissionado para que eles funcionem no corpo de Cristo e indo em busca daqueles que crerão. Ele tem como garantia o galardão. Versículo 47, nós não lemos, diz aí o versículo 47, em verdade vos digo que Ele confiará o quê? Todos os seus bens. Esses bens, tudo que envolve o reino de Deus, que Ele confiou a Cristo Jesus, que está à sua destra, quando Ele completar essa obra e fizer o chamamento desses que foram fiéis, eles participarão de todos os bens do reino confiado a Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Então acho que vale a pena a gente se consagrar e agradecer a Deus por ter nos chamado. Não somos dignos, Deus está chamando. Ele precisa de milhares de pastores, de ministros da nova aliança, que apacentam, que alimentam os filhos de Deus. E assim, confiando no Senhor a todo tempo, eles fazem esse trabalho, eles pastoreiam, eles cuidam, confiando no Senhor a todo tempo e ainda invocando o seu nome. Isso significa depender em absoluto do Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, está caminhando, está andando, está visitando, está apacentando, pregando o Evangelho. Ó Senhor Jesus, para que seja energizado com o poder da graça, que é capaz de nos aperfeiçoar mais e mais. Amém? Graças a Deus. Mas nós corremos um perigo ao longo dos anos da nossa caminhada de crer no Senhor Jesus, de cooperar com o Senhor, dando testemunho do Evangelho, propagando o Evangelho do Reino, cuidando das necessidades dos santos, nos serviços da igreja. Nós corremos o risco de nos tornar habilidosos. Esse é o perigo. E capazes. Se nós nos acharmos que somos suficientes, que somos capazes, temos habilidade, porque já aprendemos a fazer, nós vamos cair numa zona de conforto e isso trará problemas para nós. Teremos encrencas. Não podemos confiar em nós mesmos, por isso precisamos invocar o nome do Senhor Jesus. Então, nesse perigo, nós devemos fazer uma coisa, checar a nós mesmos, como estamos servindo ao Senhor. Sempre nós devemos fazer essa consulta, considerarmos-nos a nós mesmos diante do Senhor. Senhor, como tem sido o meu serviço, o meu pastoreio, o meu apacentamento dos santos, o suprimento, como tem sido? Isso vai nos salvar da zona de conforto, de nos considerarmos capazes e habilidosos. Que Deus nos salve, principalmente nesses últimos tempos, estamos aí na virada, precisamos ter tal cuidado. E para fazer a obra de Deus, isso torna
uma coisa tão religiosa, mesclando, né, esse serviço a Deus, torna-se uma prática religiosa, metódica, cheia de opiniões. Um ministro, ele precisa se cuidar de não termos serviço em suas mãos e ditar regras, dar opiniões, e isso vai causar problemas na igreja, na vida da igreja, entre os santos. Por isso devemos cuidar de nós mesmos. Esse tipo de ministro, ele corre o risco de substituir as funções dos membros do corpo de Cristo. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 12, só a parte A, que fala ali que esses homens dons do versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses dons, homens dons, foram dados ao corpo visando o quê? Versículo 12, parte A. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Jamais substituir os santos, mas vemos isso na cristandade. O que mais há no meio dos filhos de Deus é a substituição. Os santos não têm liberdade do Espírito para fazer a obra de Deus. Por isso Deus está chamando, Deus tem escolhido. Se você é um escolhido de Deus, se consagre a Ele e se cuide, para que você não esteja nessa condição e amanhã você terá uma decepção muito grande diante de Deus. O que você vai apresentar a Ele? Então vamos cuidar de nós mesmos e alertar aqueles colegas, aqueles amigos nossos, para não correr tal risco de substituir as funções dos membros do corpo de Cristo. Então, aconselha-se a rever a sua comissão, como nós dissemos. Qual é a minha comissão? Deus, o Senhor me chamou em Cristo Jesus, me comissionou. Qual é a minha comissão? E minhas funções no corpo de Cristo. Isso nos guardará, renovará nossa mente e nós poderemos ter sempre um novo começo. E não devemos, vamos atentar nessa palavra, que não devemos usar o dedo, né, como indicador, ditando regras, opiniões. Eu acho assim, penso assim, é assim, tem que fazer assim, eu faço assim, tem que me obedecer. Cuidado, Senhor Jesus. Isso é um alerta para nós. Jamais substituir, mas aperfeiçoar os santos. E aí, a continuação desse versículo que fala que é para a obra do ministério. Ou seja, a obra do ministério, que é o ministério do Espírito, e tem a obra, que é do Espírito, essa obra é realizada pelos membros de Cristo. Amém? Então, somos advertidos a nós sermos moderados no pensar. Esse é o versículo 13 de Romanos, versículo 3 de Romanos 12, versículo 3. Diz aí, podemos ver? Vejam bem. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Ou seja, o ministro, o pastor, ele deve ser moderado. Ele não vai além, ele não pensa além do que convém. O que diz respeito ao cuidado dos santos, a obra de Deus que ele está realizando. Ele precisa ponderar-se a si mesmo, não pensar além do que convém, mas ser moderado no pensar, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu para o corpo de Cristo. E Deus reparte para os seus ministros que Ele está chamando e aperfeiçoando, para cuidar dos demais. Então, é preciso atentar para a medida da fé. Nunca ultrapasse, porque Deus deu porção a cada um. Louvado seja o Senhor. E ainda, se nós falamos que não devemos pensar além do que convém,
Isso quer dizer que nós devemos nos considerarmos a nós mesmos para não sermos achados tais. Temos que checar. É um tempo de restrição. É entrar pela porta estreita, é andar no caminho apertado. Isso nos preserva, e nos guarda e nos livra de causar muitos danos no corpo de Cristo, na vida prática da igreja. Mas também devemos atentar para que nós desempenhemos nossas funções e que os membros também desempenhem as suas funções, não tendo substituição, como nós falamos, mas com moderação, ajudando a cada um no serviço. Aí nós devemos entender que se persistirmos nesse erro de estarmos sempre além, nós causamos danos na igreja de Deus, Senhor Jesus. E ainda devemos observar o desempenho de cada membro do corpo de Cristo. Todos têm funções no corpo de Cristo. Nós podemos ver, nós já lemos Efésios 4,12, só citando Efésios 4,12, que é aperfeiçoar os membros, os santos, para que eles façam a obra do ministério. A continuação desse versículo diz: para a edificação do corpo de Cristo. Quem edifica o corpo de Cristo? Os santos, que são a igreja, que são os membros, que são o corpo. Então o corpo edifica a si mesmo, por meio do exercício dos seus dons, tendo as suas funções exercitadas por meio do aperfeiçoamento constante. Nós temos uns versículos importantes, em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos para frisar bem essa questão. Capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro. Amém? Se o corpo fosse só um membro, talvez você estar ali dominando, só você aparece, só você é o pastorzão, só você é o ministro. Então não precisava dos membros, você é o corpo de Cristo, você. Não, mas aqui tem um alerta para nós, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Louvado seja o Senhor. Outro versículo que podemos ler, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aprouve a Deus dispor os membros no seu corpo como quis. Devemos respeitar e honrar o corpo de Cristo. Eu sempre falei uma palavra, que Deus me alertou há muitos anos atrás. Eu sou casado, tenho a minha esposa. Antes dela ser a minha esposa, minha mulher, ela é minha irmã em Cristo. Se eu a aborreço e a ofendo, eu estou ofendendo um membro de Cristo. E sabe o que isso vai acarretar para mim? Corta o laço de vida com todo o corpo. Por quê? Ela, o meu cônjuge, é o membro mais próximo que me liga ao corpo de Cristo. Tenha cuidado com a sua amada esposa, com o seu esposo. Lembre-se disso. Louvado seja o Senhor. Versículo 20 também nos alerta. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Graças a Deus. Os membros são diversos. Deus dispôs no corpo. Estão espalhados. E o versículo 12, se nós lermos o capítulo 12, fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Os muitos membros constituem um só corpo. E Paulo usou a figura do nosso corpo físico para mostrar o corpo de Cristo. Então ele continua: assim também é Cristo. Melhor tradução. Quem é Cristo? Ele é constituído de muitos membros. Amém? Graças a Deus por aqueles membros que nos ligam ao corpo. O versículo 25 também nos alerta: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Olha que maravilha. Vejam bem, para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo, o versículo 24 diz:
Mas os nossos membros nobres não necessitam disso, de honra, de ficar sendo reconhecidos. Contudo, Deus coordenou, Deus mesclou, Deus misturou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, ou seja, está se tratando de membros que às vezes são indecorosos, não são dignos de honra, mas é esses que Deus reveste de honra, versículo 23. Amém? Então, continuando aí, nós devemos atentar a questão do corpo, servir ao corpo, servir os membros, cuidar, apacentar, alimentar, suprir, nutrir. Essa é a sua função, é a minha. Nós temos que atentar agora. Não devemos também, por essa causa, pensar aquém do que convém. Nem além, já falamos. Agora a quem? Senhor Jesus. Essa atitude é negligenciar, afrouxar e corre o risco de entrar pela porta larga e se conduzir pelo caminho largo. Vejam bem, até no serviço ao Senhor nós temos esse risco. Podemos estar tão folgados no cotidiano, no nosso serviço a Deus, no meio dos santos, dos filhos de Deus, que nós acabamos religiosos, metódicos, cheios de opiniões, que nós podemos ter entrado por uma porta larga e andando no espaçoso caminho. Ou seja, é como estamos vendo, depois dessa restrição que está acontecendo por causa dessa doença em toda a humanidade, o que está acontecendo? A ponto de serem ceifados milhares e milhares de pessoas por um vírus insignificante. Não é um ser vivo e é capaz de entrar no corpo e destruir rapidinho. Vejam bem, nós vimos que Deus nos restringiu mais. O nosso serviço agora está sendo, assim, nós temos que ligar, passar mensagens, se possível visitar na porta, sem entrar na casa de alguém. Por quê? Por causa do risco da contaminação. Mas o nosso serviço ficou mais em restrição. Orar mais, comer mais palavra, chega de viajar para lá e para cá, nós podemos gastar tempo com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos ali mais próximos, mantendo o distanciamento, para nós nos dedicarmos em consagração. Deus faz isso para que nós possamos nos ver a nós mesmos, como foi o nosso serviço nesses últimos 3 meses, e renovar, mudar de mente, renovar a mente e compreendermos que o que Deus quer é o apacentamento, o pastoreio, o cuidado dos seus membros, dos seus filhos, do seu rebanho. Amém? Então, nós temos um texto aqui muito importante para nos restringir. Nós não podemos estar aquém. Não podemos dizer, então eu prefiro ficar na minha. Não faça isso. Hebreus capítulo 10 tem um alerta para nós. Hebreus capítulo 10, versículos de 36 a 39. Somos alertados. Capítulo 10. Está aí. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vejam bem, nós, para servirmos a Deus, continuarmos nesse labor, precisamos perseverar. Vem circunstâncias, vem dificuldades, vem opressão, vem angústia, vem tribulação, aflições. Não se desanime. Precisa de aperfeiçoamento. Então vamos avançar por causa da promessa que Deus fez e nós precisamos alcançá-la. O versículo 37, então, diz aí: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Os sinais estão aí, precisamos estar atentos. Ele virá a qualquer momento, ele não tardará. E como você se encontra e eu? Negligenciando? Como nós vimos, Mateus 24,
Mateus 24, nós lemos 2 versículos que falam sobre aqueles que Deus confiou para você cuidar bem. Mas os 2 últimos versículos falam que aquele que é folgado, que não quer ser aperfeiçoado, não quer se restringir no cuidado dos santos, sabe o que acontece? Ele diz assim, o meu Senhor demora, eu vou ficar aqui cuidando da minha casa, painelando, trabalhando, ganhando dinheiro, comprando isso, aquilo, mudando de imóveis, mudando de carro, alguns até mudam de mulher, de esposa. Então, meu Deus, não é tempo, não é tempo. Nós devemos estar atentos. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então não é tempo. O versículo seguinte, que diz lá para nós, no versículo 37, não é? 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, o versículo 38. Todavia, o meu justo, vejam bem, o meu justo, viverá por fé. Amém? E se retroceder, olha bem, pensar a quem do que convém, que é ficar folgado, não, deixa outros, não. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Não se compraz a minha alma. Se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Então, nós não somos dos que retrocedem, tá? Nós somos dos que avançam, vejam lá, para a salvação das nossas almas. O versículo seguinte, ele diz assim, versículo 40, né? Nós lemos 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos dos que avançam, entretanto, somos da fé que avançam para salvar, conservar a nossa alma, salvar as nossas almas. Devemos avançar sempre, amém? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós vimos um exemplo muito claro que é sobre uma vaca, né? Uma vaca girolando, uma vaca que tem capacidade de dar 80 litros, né? Que ela tem a capacidade de ir além no que diz respeito a dar fruta, a produzir, mas pode ser que ela esteja produzindo só uma quantidade menor, ela tem capacidade maior, mas está produzindo menos leite. Assim é um crente, nós devemos estar atentos, ser aperfeiçoados para nós avançarmos e produzirmos mais, sermos mais frutíferos na obra do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Por isso que nós devemos servir conforme o nosso chamamento, que é Efésios 4, 11. Todos aqueles dons, nós devemos ser aperfeiçoados neles. O nosso encorajamento para você sair do aquém é aproveitar esse tempo para ligar para os seus parentes e amigos e orar por eles. E se você tiver de sair de casa, como nós falamos, né, aqueles que nós contatamos na rua, os desconhecidos, nós temos a oportunidade de dizer para ele, posso orar por você, eu preciso orar por você. E aí você vai orar por ele e vai lhe entregar um livro, vender um livro, um kit de livros para ele. Ande armazenado, porque você não sabe o que está atrás do coração dessa pessoa. Assim, nós estaremos exercitando o dom. Você está exercitando o seu dom, desempenhando a sua função, e certamente o Espírito lhe dará sabedoria para cuidar. Senhor, por isso que nós devemos sempre consultar a nossa comissão diante do Senhor, para nós estarmos cuidando bem. Amém? Louvado seja o Senhor. E nesse cuidado, nós estaremos sempre visando alimentar a cada um. E assim aumenta a nossa capacidade. Essa prática, como nós dissemos, nos restringe. 1 Timóteo 4,10 tem um versículo muito bom. Paulo fala para Timóteo, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, amém? Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, há um labor, por isso que requer restrição. Graças a Deus por tal labor. Na experiência do nosso irmão Paulo, nós vimos, né? Ele, para pregar o evangelho do reino,
ele estava no meio dos santos, ele sempre pregava, gerava frutos e permanecia no meio deles ensinando, porque ele era um mestre. Ele fazia em fraqueza, tremor e grande temor. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 2:3, deixa claro aqui para nós. 1 Coríntios 2:3, ele diz como que ele esteve no meio dos coríntios. É um alerta para nós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasão de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Versículo 3, né? E foi em fraqueza que eu estive no meio de vós, pregando, ensinando. Temor e grande tremor. Amém? Para que ele não confiasse em si mesmo. E ele fala no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, como nós mencionamos, dentro de tudo isso, de que, 2 Coríntios 3, 5, de que nós não temos capacidade de pensar como se partisse de nós. Amém? Mas ele diz que a nossa suficiência vem de Deus, ou seja, Paulo não se sentia suficiente, capaz. Ele se esvaziava, se humilhava, invocava o nome do Senhor para que a suficiência dele viesse de Deus e a capacitação viesse de Deus. Isso nos restringe. Então, para servir do ministério da glória, por ser do Espírito, Deus procura um servo escravo que não se esqueça de tratar com a sua pessoa. Deus leva em conta, Deus procura pessoa adequada. Desde que nós ganhamos o Senhor, nós precisamos tratar a nossa pessoa todo dia. Deus procura pessoas corretas. Judas não foi correto, Ananias e Safira não foram corretos. Moisés foi correto, foi treinado. Josué foi correto, foi treinado. Paulo foi correto e ele falou para Timóteo: você tem visto de perto, tem seguido de perto o meu ensino e procedimento, meu proceder. Siga isso. Amém? Senhor Jesus, Deus procura tais. Devemos atentar para a nossa pessoa. Deus precisa, Deus procura. Por isso fala, verdadeiro adorador, um verdadeiro servo, que serve no Espírito e em realidade é aquele que trata a sua pessoa. Ele sempre procura melhorar. Amém? Senhor Jesus, é o que nós citamos sobre Moisés. Então, Deus precisa de muitos ministros, milhares de ministros fiéis. Para isso, requer que trate, cuide da sua pessoa. Amém? Sempre finalizando, revendo a nossa comissão, a nossa função e o nosso desempenho no ministério do Espírito, que tem a obra, que é do Espírito, e nós devemos servir nessa obra, levar a cabo essa obra, tratando a nossa pessoa, sempre consultando a nossa humanidade. Bom, eu paro aqui, a continuação com o nosso amado irmão Heloísio, da Igreja em Contagem. Amém? Jesus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Darei continuidade no encargo que o Ildefonso compartilhou com vocês até agora. E a partir de então nós vamos desenvolver mais essa palavra, esse encargo que está sendo compartilhado por todos nós cooperadores. E amanhã ainda teremos a conclusão dessa conferência, na verdade, pelo Marquinhos e pelo Maurício. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos tendo essa oportunidade de estar tendo comunhão com as igrejas, com os irmãos. É um prazer muito grande para nós sabermos que os irmãos estão na mesma comunhão, no mesmo espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos também que é um momento difícil, mas é uma experiência que o Senhor está permitindo para nós e nós devemos passar essa experiência juntos, passar essa experiência fundamentados na palavra profética e também na palavra fundamental. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que nós
somos ministros da nova aliança. Como já foi falado, o Senhor Jesus, ele deu início a esse ministério da nova aliança e ele foi o primeiro ministro nessa nova aliança. E ele quer fazer dos seus ministros, que somos nós, líderes para produzir, para aperfeiçoar as várias pessoas que entram para a vida da igreja mediante a pregação do Evangelho. Sabemos que muitas pessoas nesse momento estão sedentas, estão precisando de uma palavra de salvação. Então nós devemos pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas se não houver na vida da igreja irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, que têm esse encargo de ser aperfeiçoados como líderes, para cuidar dessas pessoas, na verdade todo o trabalho de evangelismo será perdido. Hoje nós sabemos que mais de 1 milhão de livros da editora Árvore da Vida já foram semeados, através da colportagem dinâmica, através do Expolivro e através de muitos outros canais de distribuição. E muitas pessoas confessam o Senhor, mas se não houver trabalho de uma liderança forte nos grupos familiares de cuidado e multiplicação, nós não vamos conseguir cuidar dessas pessoas de modo que elas permaneçam no viver da igreja e sejam aperfeiçoadas para, enfim, reinar com o Senhor no mundo que há de vir. É muito importante que haja líderes na igreja. Não me refiro apenas à liderança de presbíteros e diáconos, mas eu me refiro àquele irmão, àquela irmã que recebe de Deus esse chamado para cuidar de outras pessoas, para cuidar dos novos irmãos. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos receber esse encargo, nos colocar na brecha, dizer: Senhor, eu quero ser aperfeiçoado para ser um líder na vida da igreja. E nós sabemos que quando essa obra, tá certo, desses ministros são levados a cabo de forma adequada, esses irmãos, essas irmãs aceitando essa proposta de Deus, de cuidar das pessoas, de aperfeiçoar outras pessoas, o encabeçamento disto, ele é conquistado. Nós sabemos que o propósito de Deus é fazer com que tudo esteja debaixo do encabeçamento de Cristo. Mas Cristo, como esse que é o cabeça, precisa da nossa cooperação. Ó Senhor Jesus, e se não houver aperfeiçoamento desse grupo de irmãos que desejam servir como líderes, tá certo? Não tem como Deus atingir o seu propósito. Deus quer fazer dos seus ministros, tá certo? Líderes, para Ele poder usar. E o ambiente do nosso aperfeiçoamento não é uma escola. Também não é um centro de treinamento, onde nós vamos aprender muitas doutrinas. Sim, com certeza nós precisamos nos fundamentar na palavra, nos constituir da palavra, mas não quer dizer que nós vamos aprender a liderar, aprender a servir as pessoas apenas recebendo ensinamentos doutrinários. O próprio Senhor Jesus, como alguém que aperfeiçoou os seus discípulos, Ele não apenas ensinava, mas Ele também ensinava na experiência, no dia a dia. Ele aproveitava as situações, aproveitava os erros dos seus discípulos, aproveitava o ambiente onde eles estavam vivendo para poder ensinar lições aos seus discípulos. Então, o nosso verdadeiro aperfeiçoamento ocorre no nosso dia a dia, no nosso viver da igreja, ocorre no nosso relacionamento com os irmãos, ocorre quando nós estamos cuidando das pessoas, está ocorrendo aí o nosso aperfeiçoamento. Se perceber bem o registro
da palavra do Senhor, no cumprimento do seu ministério terreno, que durou seus 3 anos e meio, nós vamos perceber algumas passagens, o Senhor Jesus aperfeiçoando os seus discípulos. Por exemplo, em João capítulo 4, abra a sua Bíblia aí, por favor. Nós temos ali a passagem da mulher samaritana. Tá certo? O Senhor chegou naquele lugar e era numa hora de meio-dia, por exemplo. Na hora sexta, que fala aqui o versículo 7. Vou começar a partir do versículo 1 para os irmãos ganharem o contexto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, 12 horas. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, só estava o Senhor Jesus e aquela mulher naquele momento. Aqui o Senhor ensina uma lição. O relacionamento com o sexo oposto, num lugar público, no maior calor do dia, tá certo? Olha só a sabedoria do Senhor em transmitir pela experiência lições para aqueles que lhe seguem, aqueles que estão sendo chamados para servir como ministro da nova aliança. Também, se nós percebermos no capítulo 9 de João, ou de Marcos, perdão, nós vamos ver que ali o Senhor também usa uma outra experiência para aperfeiçoar os discípulos. Capítulo 9, no versículo 33 em diante, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ou seja, uma experiência assim, de que eles estavam andando com o Senhor, e o Senhor junto deles, porém, pelo registro aqui, não estava tão perto, mas estava prestando atenção na atitude deles. E o Senhor percebeu que eles estavam discutindo quem dentre eles seria o maior, tá certo, no reino, maior no serviço, quem seria o mais importante, quem ia estar no primeiro lugar, assumir a liderança. Eles estavam discutindo sobre isso. Quando chegou, o Senhor perguntou para eles: o que vocês mesmos estavam discutindo pelo caminho? Qual que era o assunto? O Senhor sabia qual era o assunto. Então o Senhor aqui, Ele usa essa experiência mais uma vez para trazer um aperfeiçoamento. Aí o versículo 35 fala assim: ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então o Senhor está mostrando para eles aqui, que não devemos querer ser o maior. O nosso conceito de maior é aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que é mais importante. Mas o Senhor está mostrando aqui que o maior é o que serve. Então, irmãos, o Senhor, Ele é muito sábio. Realmente Ele aproveitava todas as experiências. Mas depois teve uma outra ocorrência. E novamente
o Senhor veio aperfeiçoá-los. Uma nova experiência. No capítulo 10, versículo 35, fala assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os junto de si, olha a lição, irmãos, olha o aprendizado, olha como o Senhor era sábio e realmente usava as experiências do dia a dia para ensinar seus discípulos. Aí o Senhor chama e fala, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outra experiência, outra lição aprendida, outra lição ensinada. Então não era um ensinamento apenas no aspecto de revelação doutrinária, mas era usando os momentos que o Senhor estava com eles, as falhas que eles apresentavam, e o Senhor então trazia ali um ensinamento, um aperfeiçoamento. Aqui o Senhor está ensinando para eles: olha, o maior é aquele que é escravo de todos. Grande lição essa, né, irmãos? Que possamos também na vida da igreja aproveitar as oportunidades para sermos aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor que a igreja nos proporciona essa oportunidade. E é claro, citei apenas essas 3 experiências, tá certo? Mas também nós temos a experiência sobre oração. Em Mateus capítulo 26, o Senhor levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. O Senhor não mandou eles orar. O Senhor foi orar e os chamou para eles estarem juntos. E nós conhecemos bem a passagem. Eles conseguiram orar? Não, eles dormiram. Aí o Senhor então, ali os advertiu que eles precisavam orar e vigiar para não cair em tentação. Então, na verdade, o Senhor aproveitou a experiência novamente para aperfeiçoar os seus discípulos. Desta vez, com a experiência da oração. Mas também o Senhor os ensinou a pregar o Evangelho. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Novamente, no exercício do seu ministério, pregando o evangelho, percorrendo as cidades, as aldeias, curando as pessoas, expulsando o demônio, ele levava os seus discípulos juntamente com ele. E naquele momento ali que ele estava praticando essa comissão, ele então se dirigia aos seus discípulos e ensinava para eles uma lição. Aqui agora, eles estão aprendendo
a receber o encargo, a ver a necessidade de Deus na prática. Não é só uma questão teórica, é uma questão da prática. E finalizando aqui, nós podemos ver em Lucas 10, aqui eles estavam com o Senhor, vendo o Senhor pregando o Evangelho e recebendo aqui uma comissão da parte do Senhor. Mas quando nós vamos ver Lucas capítulo 10, no versículo 1 em diante, fala assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então agora o Senhor estava dando para ele uma experiência de eles saírem e praticar a pregação do Evangelho. E aqui a gente sabe que o Senhor deu várias orientações para eles. Então o Senhor usava situações do dia a dia, situações práticas, para poder aperfeiçoar os seus discípulos. É assim que a liderança é formada. É assim que a liderança é aperfeiçoada. Que nós possamos receber esse encargo de, nesses dias atuais, sermos os mensageiros, sermos aqueles pastores, apacentadores, aqueles que estão cuidando dos irmãos. Quantos irmãos não conseguem acompanhar as mensagens via internet, por meio digital? Às vezes não tem nem um smartphone, essa tecnologia, e ele fica lá na casa dele isolado. A quem o Senhor vai enviar? Quem vai cuidar dessas pessoas? Ó Senhor Jesus, que cada um de nós possa receber esse encargo de se apresentar, de se colocar na brecha, de querer ser um líder, de querer cuidar de pessoas. Isaías no capítulo 6, eu gosto muito desse versículo, porque aqui nos mostra o desespero do Senhor, nos mostra que Deus tem uma grande necessidade e Ele precisa nos usar. Deus quer usar os seus ministros hoje. Você é um ministro da nova aliança. Mas Ele quer fazer de você, ministro da nova aliança, um líder que cuida de outras pessoas. No capítulo 6, versículo 8, depois que Isaías recebeu a visão do trono de Deus e viu a condição, sua própria condição, que era uma pessoa inadequada, mas o Senhor purificou ele, o Senhor limpou ele, o Senhor queimou as impurezas. O versículo 8 fala assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então que possamos, irmãos, receber esse encargo da parte de Deus, de ser um ministro que cuida de outras pessoas, de ser um ministro que assume a liderança no grupo familiar de cuidado e multiplicação, numa equipe de comportores dinâmicos, mesmo no ministério do serviço na igreja, de cuidar de outros irmãos, levar outros irmãos a servir. E nós sabemos que existe uma maneira muito prática de nós produzirmos líderes. E que as lideranças das igrejas, que são nossos companheiros de tribulação, possam ter essa preocupação de produzir mais líderes na vida da igreja. Primeiro ponto prático que nós podemos aplicar é que ao fazer uma determinada atividade, nós chamarmos alguém para estar junto de nós, para ver como nós fazemos. Nós podemos praticar isso por um mês, tá certo? Com essa pessoa, criando atividade e chamando essa pessoa para estar com a gente. No segundo mês, nós podemos chamar essa pessoa para nos ajudar a fazer. No primeiro mês, ele vai nos assistir. No segundo mês, ele vai nos ajudar. No terceiro mês, ele vai fazer junto conosco. Não é só nos ajudar, ele vai fazer junto, participar de todo o processo. Já no quarto mês, tá certo? Ele vai fazer e nós vamos auxiliar. Quem é que vai assumir a liderança, por exemplo, de administrar uma reunião do grupo familiar, de cuidado e multiplicação, de visitar um irmão, de visitar um jovem? Quem que vai fazer isso?
ele e nós vamos apenas auxiliá-lo. No 5º mês, tá certo? Ele vai fazer e nós vamos apenas observar. No 6º mês nós teremos um líder do grupo familiar pronto, aperfeiçoado, para poder produzir um outro líder como ele. Então isso é muito prático. Cabe a nós colocar isso realmente diante do Senhor e praticar isso. No final de 6 meses, nós teremos muitos líderes na vida da igreja, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes. Basta nós termos encargo de aplicar essa experiência. Eu creio que as igrejas serão muito abençoadas se os irmãos que hoje estão à frente, os presbíteros, os diáconos, gastarem tempo com os demais irmãos para produzir esses ministros, líderes na vida da igreja. E nós sabemos que o aperfeiçoamento, irmãos, é algo necessário, é um princípio. Aqueles que querem servir a Deus na igreja, eles precisam passar pelo processo do aperfeiçoamento. Se não forem aperfeiçoados, trarão muitos problemas para a obra do Senhor na igreja. Por exemplo, Moisés, Deus precisou de 80 anos para aperfeiçoá-lo. Seus primeiros 40 anos, Moisés recebeu capacitação humana. Mas quando ele achou que poderia fazer algo para Deus, ele trouxe dano. Mas foi o seu segundo 40 anos no deserto que Moisés aprendeu a conhecer o Senhor. Que ele aprendeu a orar, que ele aprendeu a esvaziar de si mesmo, da sua capacidade, conhecer o plano de Deus. Então foi 40 anos de experiência ali no deserto. Ou seja, foi um processo de aperfeiçoamento. Mas Moisés produziu também alguém. Quem que era o companheiro de Moisés? O jovem Josué. Josué estava diante de Moisés o tempo todo, observando, ajudando Moisés, auxiliando Moisés. Depois ele se tornou o líder de Israel, que introduziu o povo na boa terra de Canaã. Então, Josué foi alguém que aprendeu também. Ele também teve de ser submetido a um aperfeiçoamento. E depois nós também temos os levitas. Quando construiu o tabernáculo, Deus mandou separar a tribo de Levi para o servi-lo. E a tribo de Levi, separada, começava a servir com 30 anos. Eu quero ler para vocês Números, capítulo 4, versículo 46. Fala assim, Números 4, 46 e 47. Fala assim: todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas da tenda da congregação, que é um ministério, irmão, eram ministros, que Deus chamou, separou, assim como nós hoje fomos chamados, separados, nós somos trabalhadores da 1/10 hora. Então aqui, o Senhor separou eles. Qual que era a idade? 30 anos para cima. Aqui é espiritual, nós podemos aplicar para nós, um princípio espiritual. 30 anos. Mas quando você chega no capítulo 8, do mesmo livro, Números, no versículo 23 e 24, fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Você pode dizer: puxa, por que lá no capítulo 4 era 30 e agora no capítulo 8 é 25? A Bíblia errou? Está errado isso aí? Moisés errou? Deus errou? Não. Essa diferença de 5 anos era exatamente o tempo do aperfeiçoamento. Hoje muitos irmãos querem servir na igreja, querem servir na obra, mas não querem ser aperfeiçoados. Aí o que ocorre é que a capacidade humana vem para a edificação da igreja. A carne não foi tratada, o ego não foi tratado,
o individualismo não foi tratado, a força natural não foi tratada e já querem servir, não querem ser aperfeiçoados. Mas para produzir um ministro adequado, o aperfeiçoamento, ele é importantíssimo. Irmãos, não ignore o aperfeiçoamento que Deus preparou para nós na vida da igreja. Se você ainda está no processo de deserto, aproveite bem o seu deserto. É lá que Deus quer falar com você. É lá que Deus quer quebrantar o seu coração. É lá que Deus quer dar revelação para você. Se é para ficar acompanhando um outro irmão, uma outra irmã, seja submissa, acompanhe, ainda que a irmã que Deus colocar junto de você para te liderar, para te aperfeiçoar, não seja uma irmã tão inteligente quanto você, não seja um irmão tão capaz como você, mas Deus colocou para você ser quebrantado, para você ser quebrado. Tem algo que esse irmão, essa irmã tem, que Deus quer trabalhar na sua vida. Então nós não podemos queimar a etapa de não querer ser aperfeiçoados. Então nós temos tudo isso aí. E no Novo Testamento tem os discípulos, eu acabei de falar. O Senhor gastou 3 anos e meio para aperfeiçoar os discípulos. E nos nossos dias? Nós somos trabalhadores da última hora. Nós não precisamos talvez de 80 anos como Moisés. Nós não temos mais esse tempo. O Senhor está voltando. Talvez nós não tenhamos mais 10 anos. Então significa que o Espírito hoje, 7 vezes intensificado, está intensificando as experiências e aperfeiçoamento. Então o Senhor permite muitas experiências na nossa vida para nos aperfeiçoar. E às vezes quando nós vamos servir, aí nós cometemos muitos erros. Nós às vezes somos mal interpretados, mal compreendidos, até injustiçados, tá certo? Somos desprezados. De repente escolhe um, não escolhe você, para determinada tarefa ou serviço. E aí nós ficamos desanimados, queremos parar. Queremos afastar. Na verdade, nós estamos nos poupando. Então Paulo, no livro de Filipenses, vem nos mostrar que não é hora ainda de parar. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por essa experiência, eu quero dizer, não é hora de parar. Renove as suas forças. Ouça aqui o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Na verdade, é isso. 13 e 14 fala assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não é hora de parar. Vamos avançar. Tem um prêmio diante de nós. Tem uma soberana vocação. O seu chamamento é um chamamento soberano. Vem de Deus, não vem de homens. Então Deus permite que homens nos aperfeiçoem. Mas acima desses homens tem a soberania de Deus. Para produzir em nós verdadeiros ministros que vão cooperar em sua obra. E 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Você não é um ministro de letra, você é um ministro do Espírito. E Ele é que te habilitou, Ele é que nos habilitou. Nós não éramos capazes, não éramos adequados, mas se hoje nós estamos na vida da igreja, um ambiente propício, cheios de oportunidade, para nós servirmos o Senhor, exercitarmos nossos dons, até que eles se tornem ministério, é porque Deus nos habilitou.
Não somos nós que fomos bonzinhos e fomos selecionados porque fomos bons. Hoje nós sabemos que para fazer parte de determinada organização, você tem que ser bom. Se você for bom em vários aspectos, preencher um currículo, você vai ser escolhido. Se você passar na prova com uma nota excelente, como num concurso público, você será escolhido ou escolhida. Mas na vida da igreja, não. Nós somos habilitados por causa da misericórdia de Deus. Esse Deus maravilhoso, Ele não só nos salvou, mas também nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Vou concluir aqui, tem mais alguns minutos para poder concluir. Ó Senhor Jesus, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nos mostra que nós fomos colocados no corpo de Cristo, e nesse corpo nós somos diferentes. E por isso as nossas funções nesse corpo também é diferente. Aqui no capítulo 12, versículo 12 e 13 fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Onde é a esfera do seu serviço? Onde você deve cumprir o seu ministério? Onde você deve cumprir cabalmente o seu ministério? Na esfera do corpo de Cristo. Nós somos muitos, mas nós constituímos um corpo só. E o versículo 13 fala assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Junto com esse versículo, também quero ler Romanos capítulo 12, que completa 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós somos diferentes, temos funções diferentes, mas por que não tem conflito? É porque nós temos o mesmo Espírito. Nós somos batizados no mesmo Espírito. Nós estamos interligados. Eu estou ligado em você, você está ligado em mim, e nós estamos ligados no todo. As nossas funções são diferentes. Como o dedo tem a função do tato, mas o ouvido, o olfato, os olhos, a visão, mas todos fazem em prol do corpo. Não é uma questão pessoal, particular, para a minha obra. A mão não trabalha para si, ela trabalha para o corpo. Os olhos não veem para si, eles veem para o corpo. Então a sua função, a minha função, é para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 12, ainda do versículo, e o versículo 4 em diante, aqui de Romanos, fala assim: porque assim como num só corpo, acabei de ler, aí o versículo 6 que fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, nós ganhamos o dom mediante o receber da graça. Quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos ministros. E logo que nós confessamos o Senhor, nós recebemos graça. E essa graça, ela trouxe consigo dons, que essas habilidades espirituais que o Senhor deu a nós para servi-lo. Então, esses dons aqui são os dons normais, não são dons miraculosos, mas é dons que vieram até nós mediante a nossa fé, mediante o nosso crer, nós recebemos esses dons para servirmos o Senhor. Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, versículo 7. Estou em Gálatas, Efésios 4, 7, fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo é a própria vida que entrou em nós. De acordo com Romanos capítulo 6, 23, fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós cremos no Senhor, a vida entrou em nós. Tá certo? Que é o dom de Cristo. E quando o dom de Cristo entrou em nós, que é a vida eterna, a graça nos foi concedida. Então nós recebemos essa capacidade de servir o Senhor com essas habilidades que Ele nos dá. E essas habilidades, sendo aperfeiçoadas, tá certo? Ela vai se tornar em ministério. E os ministérios não é para a nossa edificação pessoal, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 12. Do versículo 1 em diante, é um outro princípio para o nosso viver como ministro da nova aliança. Capítulo 12, Paulo vai tratar dos dons, dos ministérios e das operações, e vai mostrar que nesse corpo nós temos várias funções. Os dons pode estar relacionado com os dons normais da graça e também os dons que vêm pela manifestação do Espírito. E Ele vai usar cada um de nós conforme Ele quer. Aí já não é conforme o nosso querer. Os dons miraculosos não é conforme o nosso querer, mas é como Deus quer e se houver necessidade na igreja. Mas os dons normais é o que Deus quer. E é por meio deles que a igreja é edificada, a obra do ministério é levada a cabo. Amém? Então no capítulo 12, versículo 1, fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A tradução do grego não tem essa palavra dons, tá certo? Subentende-se que foi colocado aqui dons espirituais, porque o contexto fala de dons, ministérios e operações. Mas aqui deveria ser assim, ó: a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós podemos entender que aqui, por um lado, está tratando dos dons, mas por outro lado está tratando da pessoa do ministro, indicando que aqueles que são ministros no viver da igreja, aqueles que foram chamados para servir o Senhor, eles precisam, antes de tudo, ser pessoas espirituais. O nosso serviço deve ser um serviço realizado no Espírito. Porque se não for dessa maneira, um incrédulo poderia ser contratado por nós para realizar o serviço na igreja, e olha que ele poderia fazer melhor do que nós. Então o princípio aqui é que para servir ao Deus que é Espírito, nós também precisamos ser espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? O homem natural é o contrário, é o inverso do homem espiritual. O espiritual serve a Deus no Espírito. Ele depende de Deus. Ele busca o Senhor para fazer a vontade do Senhor e não a dele. O homem natural é aquele que, quando vai servir, faz a sua própria vontade e segundo a sua própria maneira. É só nós lembrarmos de dois personagens da Bíblia, Caim e Abel. Temos um exemplo de um homem natural, Caim, e um homem espiritual, Abel. Então o homem natural nunca vai aceitar a vontade de Deus. Quando ele vai servir, ele escolhe a porta larga e o caminho largo também. Mas o homem espiritual, ele entra pela porta estreita e anda no caminho apertado, ou seja, ele aceita a restrição. Ele se esvazia da própria vontade. O seu desejo é satisfazer a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aprendendo a ser espirituais. Romanos capítulo 1, versículo 9. Aleluia, Senhor Jesus. Fala assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo está dizendo aqui que ele era alguém que servia a Deus, onde? Na força natural, na capacidade natural? Não, ele servia a Deus no Espírito. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, está dizendo assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, somente no Espírito o nosso serviço pode ser avivado, renovado, a velhice vai embora. E mais, o serviço do homem espiritual não é segundo a carne. Se Deus conduzir você para encarregar alguém na vida da igreja de determinadas tarefas, a quem você vai recorrer? Você vai recorrer a um amigo seu? Alguém que você tem uma amizade natural? Olha, irmão, eu recebi um encargo, de repente, aí, de conduzir o louvor na conferência internacional. Então, como que você vai montar a sua equipe? Com os seus amigos naturais? Ou você vai usar o seu espírito para ver quem que Deus quer que você chame? Então, daqui para frente, nós não devemos trazer para o serviço da igreja as nossas opiniões segundo a carne, ligado ao grau, ao sangue e carne, amizades naturais, preferências naturais. Não, nós precisamos ser pessoas espirituais. Então, a respeito dos espirituais, nós não podemos ser ignorantes. Por isso que no capítulo 12, versículo 3, Paulo mostra que os ministros, eles são pessoas que invocam o nome do Senhor. Fala assim, versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós nos tornamos pessoas espirituais, porque o Espírito passa a nos ungir e nos direcionar. Por outro lado, quem invoca está declarando, Senhor, eu não sou capaz, eu dependo de Ti, a minha força é insuficiente. Então o ministro é alguém que depende do Senhor, que ele busca a direção do Senhor. Se nós formos agora, para concluir mesmo, formos em Atos capítulo 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve essa experiência na obra do Senhor. Quando ele saiu, para pregar o evangelho, ele tinha um planejamento, ele tinha um encargo de pregar o evangelho, percorrer várias regiões para levar o evangelho. Então, quando o versículo 6 do capítulo 16 de Atos, fala assim, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só, ele estava pregando o Evangelho. Era para tudo dar certo, mas aqui diz que quando ele queria ir para a Ásia, tá certo? O Espírito Santo o impediu de pregar o Evangelho ali na Ásia. Então ele foi, nós vamos pregar o Evangelho em outro lugar. Mas chegando em outro lugar, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então todo o planejamento de Paulo teve que ser deixado de lado e ele teve que seguir o sentimento, a direção do Espírito. Irmãos, vamos aplicar essa palavra no nosso serviço na igreja, nos ministérios na igreja. Na igreja nós temos vários ministérios. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor para ver qual é a direção que o Senhor está dando para nós. Às vezes Ele vai deixar que o nosso planejamento seja levado a cabo.
Mas às vezes o Senhor vai fazer com que nós deixemos o nosso planejamento de lado e sigamos um sentimento do Espírito. Isso é fazer a vontade do Senhor. Nós não devemos, na igreja, fazer a nossa própria vontade. Um ministro da nova aliança não faz a própria vontade. Ele sempre está buscando agradar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Como foi dito, cumpre cabalmente o teu ministério. E sabemos das lutas, sabemos que da necessidade do aperfeiçoamento, sabemos da nossa condição, mas a nossa condição não pode nos desanimar. Devemos perseverar. Que o Senhor então nos abençoe no cumprimento desse ministério. Você, irmão, você, irmã, você, jovem, é um ministro da nova aliança. E Deus precisa de você. Vamos ficar agora com o compartilhar dos irmãos. Amém? Jesus é o Senhor.